o Além da Notícia com você nessa noite, falando sobre jogos de azar. E nós estamos com os dois especialistas aqui, a doutora também é estudiosa da questão, Ana Paula Gatti e o doutor Roberto Lacerre. Gente, é o seguinte, eu tenho aqui também, além das perguntas, eu tenho a participação do deputado Roberto de Lucena, que naturalmente, como muita gente já viu, ele é contra a legalização dos jogos de azar. E nós vamos ouvi-lo agora nos contar os motivos pelos quais ele é contra esta legalização. A Polícia Federal e a Receita Federal são contrárias à legalização do jogo. Por que são contrários? Porque nós não temos instrumentos, nós não temos ferramentas e nós não temos quadros em número suficiente para fazer o monitoramento do sistema e evitar que esse ambiente seja um ambiente que favoreça o cometimento e a prática de crimes como a lavagem de dinheiro e como o Caixa 2. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, a sociedade brasileira não quer. Como é que nós vamos fazer a revelia da sociedade para aprovarmos uma pauta que estava parada na Câmara dos Deputados há quase 3 décadas, porque não existe consenso aqui e não existe consenso na sociedade. A maioria das pessoas que responderam às perguntas de uma pesquisa recente disseram que não tem interesse nessa agenda. Então, eu defendo um plebiscito, uma consulta popular oficial, que nós, nas próximas eleições de 2018, na urna, junto com os votos que serão dados aos candidatos, permitamos que a sociedade expresse a sua opinião, manifeste o seu interesse ou não de que essa agenda seja discutida aqui pelo Congresso Nacional. Em terceiro lugar, por quê? Porque quando se fala de ganho com a legalização dos jogos, o ganho é privado. Agora, tem um custo. O custo é social. A iniciativa privada não vai dividir o ganho, que é o lucro, com a sociedade, mas também não vai dividir o custo que é da sociedade, que a sociedade vai pagar, não vai levar para si. Então, muito se fala na criação de uma nova receita, que é superestimada. A Anfip aponta para uma possibilidade de receita de 3 bilhões. É uma receita considerável. Não os 14, 15 bilhões que o lobby do jogo tem induzido as pessoas a pensarem. Agora, se você vai ter uma receita de 3 bilhões, quanto dessa receita vai ter que ser gasto para você monitorar o sistema, fiscalizar o sistema, você prevenir Caixa 2, prevenir lavagem de dinheiro? Quanto você vai gastar com a saúde pública, a questão da ludopatia e outras consequências? Quanto você vai gastar com a segurança pública, inclusive compreendendo que no raio de 2, 3 quilômetros em torno dos equipamentos, onde acontecem a prática dessa exploração do jogo, você tem um aumento, isso é estatístico, um aumento nos índices da criminalidade, da marginalidade. Então, o custo não foi colocado sobre a mesa de maneira honesta, de maneira clara, de maneira transparente. Esses são os 3 principais motivos pelos quais eu represento um grupo de parlamentares que não querem ver aprovada essa proposta. Bom, eu vou dar mais tempo à Ana Paula Gatti, porque você ouviu muitos argumentos contrários. E o que mais me preocupa é o que eu escuto também como um dos principais argumentos, a questão da ludopatia, do vício, das pessoas que perdem família, que perdem bens, que perdem tudo com o vício do jogo. Como é que vocês rebatem a esses argumentos que são fortes? Sim, sim. Em relação a isso, nós acreditamos que quem ganha com a regulamentação de jogos no Brasil é o país, né? Nós identificamos esse ganho que o país vai ter por conta de diversos parâmetros que estão diretamente relacionados à área social, sim. A geração de empregos é uma delas, 1 milhão de empregos. A receita tributária não é nenhuma fórmula de ilusão, porque o mundo arrecada 1% do seu PIB com
jogos, então nós estamos calculando isso nessa mesma expectativa e isso significa 18 bilhões. E a questão da ludopatia, ela só é possível ser tratada no ambiente regulamentado. Hoje, quando no cenário atual uma pessoa vive esse dilema, esse conflito de uma doença da ludopatia, ele é tratado no mundo jurídico como um contraventor, porque os jogos está lá na lei de contravenções. Aliás, um dispositivo legal, né, já retrógrado, né? Então, hoje a pessoa que é ludopata, ela é tratada como um marginal. O que se estima dentro do mercado regulamentado é que o ludopata seja tratado como um doente. A Organização Mundial de Saúde, ela relata que de 1 a 3% da população mundial sofre desse problema, da ludopatia. Então, não é algo que o jogo vai trazer. O jogo regulamentado vai identificar e vai poder tratar essas pessoas. Isso só é possível no cenário regulamentado. Recentemente, eu participei de um grupo de pesquisas para o lançamento dessa obra, que é Teoria das Probabilidades no Jogo, na Ciência e nas Políticas Públicas. Nesse trabalho aqui, diversos especialistas de amplas áreas puderam debater sobre a questão de jogos, ciência, tecnologia. Inclusive tem alguns temas interessantes aqui, como o tema trago aqui nesse livro pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, né? Nós temos, por exemplo, falar do jogo sempre do lado negativo. Tem um lado positivo, que é do desenvolvimento, da implantação de patentes, né? E a própria teoria da probabilidade que nasceu, né, numa mesa de jogo. E falar em jogo, por exemplo, Ronaldo, que tem 2 filhos aí com o nome de Papa, né? A gente vê, por exemplo, a iniciativa do Vaticano, que tem loteria e direciona os recursos dessa loteria para auxiliar os refugiados. Então, dá uma destinação social gigante, né? A própria Loterge, no estado do Rio de Janeiro, que está super carente em relação a recursos sociais, a Loterge tem assumido, ao longo do tempo, uma série de questões sociais importantes, né? E isso é possível através dos recursos oriundos do jogo. Então, nós consideramos, sim, que com o jogo regulamentado, o ganhador é o país. Muito bem. Doutor Roberto, algum comentário? Sim. O deputado Roberto Lucena é um parceiro nosso, Congresso Nacional. Ele é presidente da Frente Parlamentar Mista, né, por um Brasil sem jogos de azar. É uma pessoa que vem nos ajudando muito, queria saudá-lo. Assim como o doutor Paulo Fernando também, um companheiro nosso também. Eu queria dizer o seguinte, essa questão eu acho que a Ana está superdimensionando, fazendo o papel dela, está superdimensionando essa questão dos empregos. Essa questão do 1 milhão de empregos é um dos maiores chutes que eu já vi na minha vida. E eu diria que vai existir exatamente o contrário. O que vai existir, Brasil, é uma perda de empregos. E eu vou dizer por quê. Onde você instala, por exemplo, cassinos, os cassinos, para atrair as pessoas, eles fornecem às pessoas alimentação e bebida para que as pessoas não tenham nem a vontade de sair de lá. Veja como eles são maledicentes, como eles são perniciosos, como eles são maldosos, como eles insuflam um vício na pessoa. O que é que aconteceu em Atlantic City? Eu acho que todo mundo conhece Atlantic City. 50% dos restaurantes em volta dos cassinos fecharam. Houve uma perda de 25% dos empregos porque as pessoas deixaram de consumir em outras atividades produtivas, tais como cinema, tais como restaurantes, bares similares e outras situações como essa, deixaram de consumir e passaram a consumir nos cassinos. Ou seja, fecharam outras atividades produtivas, muitas vezes de brasileiros, no caso do Brasil seria assim, de brasileiros, para concentrar riquezas em grandes conglomerados internacionais que vão necessariamente dominar a questão dos cassinos. Então, o que pode acontecer no Brasil com essa canibalização é perda de emprego e não aumento de empregos. Isso é uma coisa que tem que ser falada e esse 1 milhão, eu fico estarrecido com esses números de 1 milhão nesse sentido. Em relação à Loterge e outras atividades produtivas, você vê que dos 15, quem está capitaneando esses governadores é o governador do Rio de Janeiro, o Pezão. O Pezão, infelizmente, hoje é uma pessoa que está sendo analisada, está sendo investigada por todo e qualquer tipo de situação dentro da Operação Lava Jato e de outras operações junto à Justiça Federal. Além disso, muitos daqueles que defendem os jogos também estão sendo investigados
nessas operações, né, que a Polícia Federal vem deflagrando. Então, se você fizer uma relação entre aqueles que defendem os jogos e aqueles que estão sendo hoje diretamente investigados, vocês vão ver que há uma relação direta entre aqueles que defendem os jogos e aqueles que estão meio que com o pé na lama. Isso é muito importante que as pessoas vejam isso efetivamente. Então, é uma coisa que tem que ser pensada, é uma coisa que tem que ser analisada, é uma coisa que tem que ser discutida com a sociedade e hoje não está sendo discutida, os custos não estão sendo levantados e pode ser um grande tiro no pé do Brasil legalizar os jogos de azar, principalmente pela questão da ludopatia. Ana Paula Gatti, mais uma pergunta para você aqui. Boa noite, meu nome é Regina Celli. Eu gostaria de saber, Ana, se no Brasil é possível reproduzir o modelo americano tipo de Las Vegas. Sim, é possível sim o cassino de resort, né, o que ocorre em Las Vegas. Mas ainda seria mais produtivo se nós olhássemos outros cenários e outras possibilidades, né? Os cassinos resorts, por exemplo, eles poderiam direcionar grandes empreendimentos para regiões específicas, como o Nordeste, por exemplo, né? Isso é uma opção. Mas também há uma outra opção, que são relacionadas a bingos em regionalidades, né? Existe a questão também online. Então, assim, existem diversos modelos. O que nós podemos, como nação, é aprender com o cenário mundial, identificar qual é a melhor prática. Nós não podemos usar um modelo único e específico, até por conta do nosso tamanho de país, né? Nós temos aqui um espaço transcontinental, né? É gigante. Inclusive, em relação à geração de empregos, como foi dita, os números não são nenhum absurdo e eles têm comprovações. Dá para chegar nesse dado e entender o porquê que dizemos 1 milhão de empregos. Os cassinos, é calculado o número de empregos em 3,6 pessoas por unidade de apartamento, né? Então, os cassinos mundiais e o número de unidades, leitos que cada um oferece, ele proporciona identificarmos que teríamos 37.800 empregos oriundos do cassino, né? Os bingos, enquanto estiveram regulamentados e por número de proporcionalidade dos projetos, podemos identificar a criação de 120 mil empregos. E do jogo do bicho, nós temos os dados do Instituto Jogo Legal dizendo que já existem 400 mil postos do jogo do bicho no Brasil, né? Aliás, um dos jogos lendários aqui do país, né? Então, nós temos a geração de 557.800 empregos diretos, né? O BNDES ele já chegou a um número de que 0,94% dos empregos diretos direcionam empregos indiretos, o que soma mais 524.332 empregos. Então, teremos sim 1 milhão de novos postos de trabalho. Bom, eu vou concluir agora, dando aos senhores a chance de, em 30 segundos, é o tempo que a gente tem para cada um, de responder uma pergunta que eu acho que vai cair muito bem para a gente fechar o programa. Temos 30 segundinhos para cada. A pergunta é do Vinícius Moreira, de Brasília. Ele diz assim: Ronaldo, pergunta aí para ambos. Caso haja uma eventual legalização dos jogos de azar no Brasil, quais seriam os impactos a longo prazo? Acho que é bom ouvir dos dois lados aí as visões futurísticas. Vamos lá. Nós consideramos que vai trazer desenvolvimento, fomento para o turismo, vai trazer geração de empregos, aumento de arrecadação tributária e todas essas questões que são levantadas da evasão de divisas, da ludopatia, elas só podem ser tratadas no jogo regulamentado. Então, nós entendemos que é o melhor cenário para o país. Eu diria que se o jogo for regulamentado e é tudo que a gente não quer e o Brasil não deveria querer, e nós entendemos que o brasileiro não quer isso efetivamente, ele vai trazer mais pessoas viciadas em jogos, mais famílias que serão desfeitas, mais tentativas de suicídio, eles vão trazer mais evasão de receita, mais sonegação fiscal, mais corrupção. O Brasil hoje está correndo atrás de fechar portas para a corrupção, seja através de leis, seja através de uma fiscalização maior da sua população, e o que está se querendo hoje, efetivamente, é abrir mais uma porta para que hoje, sem a fiscalização necessária, porque os órgãos disseram isso, essa porta para mais corrupção no Brasil seja aberta, e o Brasil não suporta mais corrupção. O povo brasileiro quer o dinheiro sendo empregado no lugar correto e não na corrupção. Bom, quero agradecer a ambos, obrigado pela elegância, obrigado pela participação, por estarem tão à vontade também, cada um defendendo aqui a questão do seu lado. Foi um prazer, Ana, muito obrigado. Prazer é todo nosso, agradecemos. Está aqui debatendo jogos e democracia. Obrigado, Roberto. Prazer foi todo nosso. O Brasil Sem Azar. Tenho o prazer de estar aqui com vocês
entre nas nossas redes sociais, www.brasilsemazar.com.br, aprenda um pouco mais sobre esse tema que é tão controvertido. Se alguém quiser entender mais alguma coisa, tem também um canal? Tem sim, www.abrabinks.com. abrabinks.com. Ok, e você de casa que nos acompanhou pode rever esse programa no nosso canal no YouTube. Quero agradecer também pela sua participação conosco, muito obrigado. Semana que vem voltaremos com um novo tema aqui no Além da Notícia. Até lá, continue com nossa programação.